Olá! Sabe aquela sensação de que a vida é uma luta constante, uma briga diária? E se eu te dissesse que, em vez de lutar, a gente pudesse simplesmente escolher um caminho diferente para a nossa realidade? Pois é, essa é a grande promessa do Transurfing. Não é sobre usar a força, mas sim sobre dominar a arte de navegar. Muitas vezes a impressão é exatamente essa, não é mesmo? Um combate diário, onde cada passo parece uma nova batalha. Vadim Zeland, o autor do Transurfing, tem um nome para isso. Ele chama de combate com o mundo. É aquele estado de esgotamento total, sabe? De tanto tentar mudar a realidade na marra. E a raiz do problema, segundo ele, está justamente aí. A gente passa a vida remando contra a realidade. É como tentar mudar um quadro que já está pintado e pendurado na parede. É um esforço que, no fim das contas, não leva a lugar nenhum e só drena toda a nossa energia. O ponto crucial é entender isso aqui. A realidade que a gente vê, a material, é o efeito e não a causa. Ficar brigando com o trânsito, com um conflito no trabalho, isso é reagir a algo que já se manifestou. E qual o problema? Essa reação negativa só nos sintoniza com versões piores da mesma situação. Acaba virando um ciclo vicioso, sabe? Mas e se existisse um outro jeito? A ideia central do Transurfing é que a realidade não é algo para ser combatido. Pelo contrário, ela é como uma correnteza que a gente pode aprender a navegar. Existe um fluxo oculto e o convite é para a gente aprender a se mover junto com ele. E esse fluxo tem um nome, fluxo das alternativas. Pensa assim, o espaço de variantes é um campo de informações gigantesco, onde todas as possibilidades, tudo que já aconteceu e tudo que pode acontecer já existem. O fluxo é a correnteza que passa por esse campo. E ela sempre segue o caminho de menor resistência. É a rota mais eficiente para qualquer destino. A proposta então é essa: parar de ser aquele remador exausto e se transformar num velejador habilidoso. Alguém que usa a força do próprio vento, do próprio fluxo, para chegar onde quer. É a lógica do menor esforço, da inteligência em vez da força bruta. Claro que toda navegação tem seus perigos. E aqui, a gente não está falando de má sorte, não. A gente está falando de fenômenos energéticos bem específicos que podem nos tirar do curso. São os verdadeiros vórtices de negatividade. Um dos maiores perigos se chama transição induzida. Sabe quando a gente se envolve emocionalmente com uma catástrofe, uma crise, uma notícia ruim? Ao sentir aquele medo, aquela indignação, a nossa frequência pessoal se sintoniza com a frequência do desastre. E aí é como se a gente o convidasse para entrar na nossa realidade. A escolha, no fim, é entre ser um espectador ou um participante. O espectador observa a informação, mas mantém um distanciamento emocional e consegue permanecer na sua própria linha de vida, no seu fluxo. Já o participante, esse reage com medo, com raiva e acaba sendo sugado para o vórtice do desastre. E o pior, alimenta esse vórtice com a própria energia. Então, como é que a gente se mantém no curso certo? Bom, é preciso aprender a ler o mapa desse fluxo. Isso nos leva direto para as ferramentas práticas de navegação. A primeira delas é saber interpretar os sinais que a realidade nos envia o tempo todo. Esses são os sinais guia. E olha, não é superstição, tá? São indicadores práticos. São aqueles eventos meio estranhos que saltam aos olhos, sabe? Ou até uma sensação de desconforto que serve como um aviso de que a gente está saindo do caminho de menor resistência. O processo para usar esses sinais é até bem simples. Primeiro, note a anomalia, aquele sentimento de que tem algo fora do lugar. Segundo passo, consulte a sua bússola interna. O que a alma está sentindo? É conforto ou desconforto? E terceiro, ajuste o curso. Sem pânico, sem drama. Apenas mude de direção ou talvez reduza a importância que se está dando àquilo. E aqui está o pulo do gato. A nossa lógica pode nos enganar, mas a sensação interna de conforto ou de resistência, essa é a bússola mais precisa que existe. Se uma decisão exige um esforço enorme para a gente se convencer de que é a coisa certa, pode apostar, a alma provavelmente já disse não há faz tempo. Agora, a segunda ferramenta é ainda mais sutil, mais avançada. Trata-se da habilidade de atuar no mundo sem ser drenado emocionalmente por ele. É o que Zeland chama de a arte de alugar-se. O que isso significa? Significa desempenhar qualquer papel, qualquer tarefa com excelência técnica, mas mantendo a nossa consciência como uma observadora externa. É como se o nosso corpo estivesse alugado para aquela tarefa, enquanto a nossa essência, a alma, assiste de camarote, sem se envolver no drama todo. A mecânica por trás disso é fascinante. Agir com excesso de importância, sabe? Aquele peso emocional todo. Isso cria o que Zeland chama de potencial excedente, uma tensão energética.
E o universo, para equilibrar as coisas, atrai forças para neutralizar essa tensão, ou seja, problemas. Em contraste, quando se age de aluguel, essa tensão é zero. O resultado? O caminho fica livre, leve e sem esforço. Vamos trazer isso para a prática. Diante de um chefe tirano, alugue-se. Observe a raiva dele como se fosse uma peça de teatro e anote só as instruções. Numa apresentação super importante, empreste o seu corpo para a tarefa, removendo o medo pessoal do julgamento. Em todos esses casos, o poder está em soltar o controle emocional e apenas executar. Essa frase resume perfeitamente a essência da liberdade que essa técnica pode trazer. É sobre ser um mestre no jogo, jogar com perfeição, mas sem deixar que o jogo consuma a nossa verdadeira essência. No final das contas, a escolha que o Transurfing apresenta é bem clara. Depois de entender que existe um fluxo de variantes, a questão que fica é: vamos continuar tentando empurrar o rio com as próprias mãos? Ou finalmente estamos prontos para aprender a ajustar as velas e começar a navegar?